Olha só, o sistema digestivo de um animal é um universo em equilíbrio, mas um equilíbrio super delicado. Quando alguma coisa sai do lugar, seja por uma doença ou até uma comida que não caiu bem, os veterinários precisam agir. E para isso, eles têm um verdadeiro arsenal de soluções. Hoje a gente vai abrir essa caixa de ferramentas farmacológicas e entender como cada remédio funciona para manter os nossos bichos saudáveis e felizes. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que a ciência entra em campo para restaurar essa harmonia toda? A gente vai explorar as estratégias que os veterinários usam, que vão desde convencer o animal a comer de novo até ajustar a velocidade do sistema digestivo dele. É um trabalho de precisão, quase uma arte. Para a gente entender como tudo isso funciona, vamos seguir a jornada do alimento. A gente começa com a faísca que acende a fome. Depois, vamos mergulhar no caldeirão ácido do estômago para ver como ele é controlado. Na sequência, a gente entende o reflexo do vômito, ajusta o ritmo da estrada intestinal e, por fim, dá uma olhada nos ajustes finos que garantem que tudo corra bem. Bom, o ponto de partida é esse. Antes de qualquer coisa, o animal precisa querer comer. Mas não é só isso. O sistema digestivo também precisa estar preparado e protegido desde a primeira mordida. Vamos ver como a farmacologia ajuda nesse primeiro passo, que é super crucial. A falta de apetite é um sinal de alerta muito comum em várias doenças. É como se o motor do corpo ficasse sem gasolina, sabe? E às vezes o passo mais importante para a recuperação é simplesmente ligar esse motor de novo. É para isso que servem os orexígenos. Eles dão a partida no desejo de comer. E o mais curioso é a variedade de fármacos que fazem isso. Quem diria que um antihistamínico, tipo a ciprofloxacina, poderia ter como efeito colateral abrir o apetite? Isso só mostra como os sistemas do corpo estão todos conectados de um jeito bem surpreendente e como os veterinários usam esse conhecimento a favor dos bichos. Mas não adianta nada um animal comer se o sistema digestivo não estiver pronto para receber a comida. É que nem mandar um carro para uma estrada toda esburacada. Por isso, a próxima linha de defesa são os remédios que agem ou como um escudo protetor ou como uma equipe de limpeza para tirar de lá o que faz mal. E aqui a gente tem duas estratégias bem diferentes. Os protetores, tipo a pectina, funcionam como se passassem uma camada de verniz na parede do intestino, criando uma barreira física contra qualquer irritação. Já os adsorventes, como o famoso carvão ativado, agem como um ímã superpotente. Eles usam cargas elétricas para grudar nas toxinas e levar elas embora antes que causem algum problema. Agora a gente chegou no coração do caldeirão, o estômago. É um ambiente superácido, feito para desmanchar a comida. Só que todo esse poder é uma faca de dois gumes. Se a produção de ácido sai do controle, o estômago pode começar a se digerir, o que causa muita dor e lesões bem graves. E olha, produzir ácido não é um negócio simples, não. Imagina que a célula que faz o ácido é uma fábrica. Ela não tem só um botão de liga-desliga. Na verdade, vários gerentes, como a gastrina e a histamina, dão ordens para aumentar a produção. Entender essa cadeia de comando é a chave para saber como controlar tudo. É por isso que existem remédios diferentes. Cada um silencia um desses gerentes. A solução mais imediata para a acidez é usar um antiácido. Pensa nele como um corpo de bombeiros. Ele não impede o fogo de começar, mas chega para apagar as chamas que já existem, neutralizando o excesso de ácido ali no estômago. É uma estratégia de alívio rápido, mas que não vai na causa do problema. Mas e se em vez de apagar o incêndio, a gente pudesse impedir que ele começasse? A medicina veterinária moderna prefere muito mais essa abordagem, agir antes que o ácido seja produzido. E existem duas formas principais e bem inteligentes de fazer isso, desligando a fábrica de ácido em pontos diferentes. A primeira estratégia é bloquear um dos principais mensageiros que mandam produzir ácido, que é a histamina. Os antagonistas H2 funcionam como se interceptassem essa mensagem, impedindo que ela chegue na fábrica. E o interessante é que eles não são todos iguais. A famotidina, por exemplo, chega a ser 50 vezes mais potente que a cimetidina. Isso mostra a evolução e a precisão desses remédios. Se os antagonistas H2 bloqueiam um dos mensageiros, os inibidores da bomba de prótons, tipo o omeprazol, vão direto na fonte. Eles desligam a bomba final que joga um ácido para dentro do estômago. É o jeito mais poderoso de reduzir a acidez. É como se a gente quebrasse a chave na fechadura da linha de produção. Uma vez desligada, ela fica desligada. Agora, vamos falar de um mecanismo de defesa que é ao mesmo tempo essencial e bem violento: o vômito. É a saída de emergência do corpo. Só que essa saída precisa ser controlada. Os veterinários têm que ser mestres em duas artes opostas: saber como induzir o vômito para salvar um animal de envenenamento e saber como parar o vômito para evitar desidratação e sofrimento.
E vomitar não é uma coisa simples, não. É uma resposta coordenada por uma central de comando lá no cérebro. Imagina que essa central recebe alertas de vários lugares. Um sinal de enjoo do ouvido interno, uma mensagem de perigo de toxinas no sangue ou um aviso de irritação do próprio estômago. Todos esses sinais chegam lá e só então a central aperta o botão de ejeção. Escolher entre um e outro pode ser uma questão de vida ou morte. Se um cachorro acabou de engolir veneno, o veterinário precisa agir rápido e usa um emético para esvaziar o estômago antes que a toxina seja absorvida. Mas, por outro lado, para um gato com uma doença que causa vômito sem parar, o objetivo é interromper esse ciclo para evitar a desidratação. Aí entra o antiemético. E o jeito de parar o vômito é super específico. Lembra daqueles vários sinais chegando na central de comando? Cada sinal usa um portão ou um receptor específico. Os antieméticos funcionam como chaves que bloqueiam esses portões. Alguns bloqueiam o portão da dopamina, outros o da serotonina. É uma abordagem de alta precisão para cortar a mensagem de vômito. Ok, saindo do estômago, a gente continua a viagem pela estrada dos intestinos. E aqui o que manda é a velocidade. Às vezes, o trânsito está congestionado, causando prisão de ventre. Outras vezes está rápido demais, tipo uma enchente, e causa diarreia. O desafio é regular esse fluxo. E para controlar esse trânsito todo, os veterinários têm basicamente um pedal de freio e um acelerador. Os antidiarreicos são o freio. Eles diminuem a velocidade para dar tempo para o corpo absorver água e nutrientes. Já os catárticos, ou laxantes, são um acelerador. Eles dão um empurrãozinho para aliviar o engarrafamento. Só que não é todo acelerador que funciona do mesmo jeito, né? A escolha certa depende da urgência e da causa do problema. Para uma constipação mais leve e crônica, uma coisa suave como o Psyllium pode ser o ideal. Mas para uma situação mais aguda, um estimulante como o óleo de rícino, que age em poucas horas, pode ser o caminho. É uma escolha bem estratégica. Bom, a gente já controlou o apetite, a acidez, a velocidade, agora é hora do ajuste fino. Às vezes, problemas mais específicos, como o excesso de gases ou uma digestão que não está 100%, precisam de uma atenção especial. São os toques finais para restaurar o equilíbrio completo. E é aqui que entram os especialistas. Os carminativos são tipo uns caçadores de bolhas, quebrando a tensão dos gases, um problema que pode ser fatal para ruminantes como as vacas. Já os digestivos agem como um reforço, fornecendo enzimas, como a pancreatina, para ajudar um sistema digestivo que não está dando conta do trabalho sozinho. Então, o que a gente viu aqui foi um gostinho de um sistema de controle que é, nossa, incrivelmente sofisticado. Para cada possível desequilíbrio nesse ecossistema digestivo, seja fome, acidez, velocidade ou eficiência, a ciência veterinária desenvolveu uma chave farmacológica específica. Não é só tratar sintoma, é restaurar a harmonia de um universo inteiro.